Mateus capítulo 4, a tentação do Senhor Jesus. Nós já temos pensado algumas coisas em relação a essa tentação relacionadas ao Senhor Jesus, e também temos pensado em algumas coisas também relacionado a nós. E creio que este estudo da tentação do Senhor Jesus no deserto, ela traz muita instrução para nós, tanto como indivíduo, como testemunho local, como no coletivo. E creio que esta razão, ela se dá por aquilo que nós já mencionamos no último domingo, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, aonde lemos que Deus diz: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais nem o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. O Senhor Jesus, ele frisa este versículo, ele menciona esse texto das Escrituras, quando ele, então, nós vemos Satanás tentando ele a transformar aquelas pedras em pães. E assim nós vemos sucessivamente nas demais tentações que nós vemos aqui escritas. Como nós já pensamos na semana passada, isto aconteceu por 40 dias, e podemos lembrar de que o número 40 está associado com provação, com tentação no deserto, que fala da nossa caminhada aqui no mundo, assim como aconteceu com a caminhada do povo de Israel ao sair do Egito para a Terra Prometida, que tiveram que atravessar o deserto. Nós também, como figura, como a nação de Israel como figura, nós também estamos atravessando o deserto deste mundo. Já fomos salvos pela fé no Senhor Jesus, estamos atravessando o deserto deste mundo, rumo à Terra Prometida, ou, por assim dizer, a pátria celestial, a espera da pátria celestial, porque nós não somos o povo terrestre, somos o povo celestial. Então, nós podemos pensar o que o Senhor tem para nós, por meio daquilo que os irmãos escolheram ao longo da semana, para que possamos, então, fazermos a devida aplicação de acordo com as Escrituras. Na semana passada, nós pensamos em 1 João, capítulo 2, e versículo 15 e 16, aonde nós vemos tudo aquilo que o mundo pode oferecer, nós vemos caracterizado nestas três coisas. E nós vemos também descritas que estão escritas estas três tentações que nós vemos aqui. Quero tornar a dizer que, embora estejam escritas aqui três, foram 40 dias que o Senhor Jesus passou no deserto, e certamente houve outras formas de tentação, mas estão escritas estas três. E estas três, como foi mencionado na semana passada, elas resumem, e nós podemos dizer que está resumido justamente por aquilo que encontramos em 1 João, capítulo 2, e versículo 15, onde diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo,
Então, tudo que há no mundo, entendo eu, que está resumido nestas três coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, tudo que há no mundo está indicada, está encerrada nestas três coisas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E nós vemos estas três coisas manifesta nesta tentação de Satanás. E gostaria de pensar que, assim como aconteceu com o Senhor Jesus, como cada uma destas tentações acontece conosco na prática. Creio que vale nós pensarmos em relação a nós, assim como aconteceu com o Senhor Jesus, também acontece conosco. Nós também estamos no deserto. E como seria para nós, como que essas tentações chegam diante de nós? Como se caracteriza a concupiscência da carne em relação a nós? Como se caracteriza a concupiscência dos olhos em relação a nós? E como se caracteriza também em relação a nós a soberba da vida? Nas Escrituras, há apenas 3 momentos onde o Senhor Jesus Cristo expressa explicitamente, né? Aqui no versículo 2, do capítulo 4, ele diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Em Mateus, Mateus 8 e 25, diz assim: e seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Ele estava dormindo. E apenas aqui demonstra o cansaço que o Senhor Jesus Cristo estava depois que despediu a multidão e entrava no barco com seus discípulos. E outro momento que o Senhor Jesus Cristo demonstra um desejo é quando ele estava na cruz, quando disse: tenho sede. E o homem lhe deu uma esponja com vinagre. E aqui, quando o Senhor disse que aqui nos diz que o Senhor Jesus Cristo teve fome, e o inimigo aproveitou uma momentânea fraqueza, supondo assim, né, para tentá-lo, para usar isso como um artifício para tentar o Senhor. Nós, muitas vezes, em nossas fraquezas, em nossas debilidades, também somos tentados assim como o Senhor. Só que nós temos que seguir o exemplo do Senhor, que em tudo foi tentado, mas com a palavra, diz aqui que com a palavra de Deus, ele venceu o inimigo. Estamos fracos e falhos, logicamente, mas o Senhor venceu todos os obstáculos que estavam em seu caminho. Como o irmão César falou, não foi apenas 3 tentações, não foi apenas 3 vezes, mas foram 40 dias e 40 noites. Supondo, assim, que foi, como a palavra diz, em tudo foi tentado. Agora, podemos imaginar quantas vezes ele foi humilhado, quantas vezes ele foi pisoteado pelo diabo, até que o diabo se retirou dele. Então, nos diz ali, no versículo 10, que ele repreende o diabo. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Somente ao Senhor devemos obediência e servidão. Podemos acrescentar ainda a respeito do significado dos 40 dias, ou melhor, do número 40. Esse número significa um tempo completo, fechado, de provação ou de teste, para evidenciar tanto o bem quanto o mal. No caso do povo de Israel, os 40 anos no deserto evidenciaram o mal. No caso do Senhor Jesus, os 40 dias evidenciaram o bem,
a perfeição absoluta, a sua dependência absoluta de Deus. E a respeito desse versículo de 1 João 2, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, podemos também expressar de outra forma que talvez fique mais fácil para compreender. A concupiscência dos olhos é o desejo de ver. A concupiscência da carne é o desejo de ter, e a soberba da vida é o desejo de ser. Ou seja, podemos resumir, é o desejo de ver, de ter e de ser. E, obviamente, está implícito nisso que o eu, a minha pessoa, sempre está em destaque e o mais importante. É tudo para mim. E por isso também a palavra de Deus nos adverte claramente a esse respeito. E aí creio que dá para também derivar alguns pensamentos para serem aplicados a nós, aos dias de hoje. O que eu desejo ver? O que eu desejo ter? Quais são as minhas ambições para possuir o quê? E o que eu desejo ser? Eu desejo ser alguém na vida, estar em destaque, em eminência, ter uma posição, ou eu desejo ser um servo do Senhor? Talvez outros irmãos possam ainda elaborar um pouco melhor cada pensamento. E voltando aqui para Mateus, que está estreitamente ligado a isso, essa primeira tentação, essa primeira provação aqui, se dirigia ao lado físico do Senhor Jesus. Ele teve fome, é natural. E Satanás o tentou, insinuando para que ele transformasse as pedras em pão. Mas o Senhor não aceitou essa sugestão, pelo contrário, rejeitou. E aí nós perguntamos, mas por quê? Era ruim, era pecaminoso comer? Ainda mais depois de 40 dias em jejum? Qual era o problema do Senhor Jesus comer? A questão é que o problema não está em comer ou não comer. O problema está em que o Senhor não havia recebido nenhuma ordem explícita do Pai para fazer isso, para transformar as pedras em pão. E se o Senhor Jesus tivesse feito isso, ele poderia satisfazer a sua fome, não estaria pecando fazendo isso, comendo, mas sim estaria pecando em deixar essa dependência, essa submissão, e fazendo o que talvez poderíamos, comparando com 1 João 2, chamar do desejo da concupiscência da carne. Ele queria satisfazer a sua carne. No caso, a carne física, o corpo, mas ao mesmo tempo, ao agir pela vontade própria,
estaria agindo pela carne no sentido espiritual, ou seja, para nós é a velha natureza. No caso do Senhor Jesus, ele nunca teve essa natureza. Mas para nós seria isso, agirmos segundo a nossa velha natureza, segundo a carne, agindo por vontade própria, sem ter recebido nenhuma ordem ou nenhuma indicação do Senhor para fazermos algo. E outro ponto que chama a atenção também, logo de início aqui, no versículo 3, Satanás, ou tentador, como diz aqui, diz, se tu és o Filho de Deus. Isso nos remete ao final do capítulo 3. Aí o pai fez ouvir a sua voz e disse, este é meu filho amado. Obviamente, Satanás ouviu isso, assistiu isso. E agora ele vem com essa malícia. Se tu és, ou então, já que tu és o Filho de Deus, ou se tu és, então prova, mostra para mim. Então, todas tentações sutis, embutidas numa tentação maior, para fazer desviar o Senhor Jesus do seu caminho de submissão, de dependência, de obediência. E exatamente assim Satanás também age conosco, justamente pela nossa carne, pela nossa velha natureza, com insinuações sutis, com sugestões veladas, enfim, Satanás tem muita experiência nisso. E se ele se atreveu, se ele teve a ousadia de tentar ao próprio Senhor Jesus, de quem ele sabia exatamente quem era, imagina ele nos tentar e nos atravessar o caminho. Ele tem muita ousadia para fazer isso e muita experiência também. Então, cabe a nós estarmos sempre extremamente vigilantes para não cair no jogo dele e nas mentiras dele. Nós vemos, então, que 40 dias, após 40 dias, o Senhor Jesus teve fome. Creio que isso não se deve tanto não se deve a uma questão de fraqueza, mas uma questão de necessidade natural. Era natural que ele sentisse fome, porque ele era verdadeiro homem. E após 40 dias era impossível ele não estar com fome. Mas é interessante que Satanás diz para ele, se tu és o Filho de Deus, e também penso que aqui não é uma questão de colocar em dúvida se ele era ou não. Creio que é uma boa forma de parafrasear o que o irmão já colocou, quando disse, já que tu és, porque a declaração feita por Deus ficou muito clara quem era o Senhor Jesus. Ele não só era o Filho de Deus, mas ele era também o Messias. E esse é o motivo também pelo qual ele é levado ao pináculo do templo. Então, nós vemos que era natural que ele estivesse com fome, e ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Nós vemos
mais adiante, acho que no capítulo 14, se não me engano, ou 15 e 16, nós vemos a primeira multiplicação de pães e depois logo a segunda. E imagina que ele sendo Deus, tendo todo o poder, como foi manifestado na multiplicação de pães e em muitas outras situações, ele poderia certamente transformar estas, como nós vemos no texto, e eu creio que quando ele fala estas e não essas, certamente eram pedras que estavam visíveis, elas estavam ao alcance dos seus olhos, e ele poderia, então, ver aquelas pedras e as transformar em pães. Mas, como já foi também mencionado, a resposta do Senhor Jesus, ela tem uma indicação muito clara de que ele não estava ali para fazer nada por si, nada em benefício próprio. Ele estava em necessidade física, ele precisava comer, mas ele não se vale desse direito, porque Deus não ordenou que ele assim fizesse. Esta é uma razão pela qual ele cita que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E no Evangelho de João, capítulo 6, e versículo 30, ele diz assim, João, capítulo 5, e versículo 30. João 5 e 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Isso ele está fazendo referência em relação à sua autoridade. Ele não tem autoridade para fazer nada por si mesmo. Ele não estava ali para isso. O Evangelho de João é o evangelho que mais fala a respeito da unidade entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. E mais de uma vez, várias ocasiões, ele diz, eu e o Pai somos um. Então, quando ele diz eu por mim mesmo, ele está falando que ele sozinho, ele não estava ali para agir por conta. Ele não estava ali para agir por si. Então, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele não diz a vontade de Deus, ele diz a vontade do Pai que me enviou. Depois nós temos no capítulo 8, e versículo 26, onde ele diz o seguinte, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E no capítulo 12, e versículo 49, nós vemos, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo-o como o Pai me tem dito. E uma figura, e creio que uma figura desta unidade, nós encontramos numa ocasião bem
é bem rápida e quase passa desapercebido, que é o exemplo que nós temos em Gênesis, capítulo 22, e versículo 8. Gênesis, capítulo 22, e versículo 8. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Assim caminharam ambos juntos. Então, nós vemos muitas vezes o Senhor Jesus mencionando a sua unidade com o Pai, e que ele, então, não estava ali para agir por conta. Então, ele não se vale do poder que ele tem e até da sua própria necessidade de comer para satisfazer a sua necessidade, porque Deus não havia ordenado para ele assim fazer. E creio que, sem dúvida alguma, isso nos leva para outros pontos das Escrituras, lembrando-nos dos ensinos do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, onde ele diz: nem tudo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, ele não usa absolutamente nada em benefício próprio. Ele, que agora eu digo o apóstolo Paulo, ele não usou daquilo que era de direito em benefício próprio, mas antes tendo sempre em vista a edificação dos demais. Então, creio que é um ótimo exemplo para nós, porque aqui, se ele se valesse nesta ocasião, se ele se valesse do seu poder para se alimentar, embora o ato em si de transformar as pedras em pães não seria pecado, mas se configurava pecado porque estaria em desobediência a Deus, que não havia ordenado ele a fazer. E, como nós bem sabemos, como não havia nada nele que respondesse ao pecado, ele, então, dá esta resposta para Satanás, e ele responde como verdadeiro homem, baseado na palavra de Deus. Os versículos que o irmão César acabou de ler, eu quero acrescentar mais 4, também de João. João, capítulo 4, versículo 31. João 4, 31. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A partir dessa afirmação do Senhor, podemos perceber que, assim como a comida física, o alimento para o corpo é essencial, o Senhor Jesus considerava tão essencial, ou até mais ainda, fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a obra que ele havia sido dada para fazer. Fica claro, então, por este primeiro, pela descrição desta primeira tentação que nós lemos, e aqui se configura, então, a concupiscência da carne, ou seja, a satisfação do apetite da nossa carne, seja ele como for. Nós vemos, como já foi mencionado também, como o primeiro exemplo deste acontecido lá em Gênesis, quando a Eva foi tentada. Quando lá o homem pela primeira vez foi tentado,
e ali ele ali é visto, capítulo 3, e versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, né? Boa para se comer. Então, nós vemos aqui o apetite da carne foi suscitado, foi vindicado, né? E houve uma necessidade, então, dela comer. E comer é algo que todos nós precisamos, é vital comer. Mas o Senhor Jesus, agora, por este belo exemplo, há uma coisa ainda mais importante que a própria comida. Como o próprio Senhor Jesus também cita, eu não me lembro agora, talvez algum irmão queira depois ver, e mais é a vida do que a comida, e mais o corpo do que o vestido. Então, nesta ocasião, esse ensino foi dado justamente por aqueles que estavam preocupados com aquilo que haveriam de comer ou com aquilo que haveriam de vestir. E o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, há uma coisa a ser feita primeiro. Antes de qualquer coisa, é obedecer a Deus. É fazer a vontade de Deus, como o Senhor Jesus mencionou no Evangelho de João, capítulo 4, onde ele diz que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, nós vemos que qualquer um de nós pode facilmente ser tentado em relação ao apetite da carne, que também vai além quando nós vemos outros apetites ainda que levam o homem à fornicação, que levam o homem ao adultério ou à prostituição. Então, são concupiscências da carne, estão incluídos na concupiscência da carne. E agora nós vemos no versículo 5, então o diabo o transportou à cidade santa, então o transportou para Jerusalém, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces contra o pé em pedra. Eu creio que, se eu não estiver enganado, vou dar uma olhada, acho que é Salmos 91. 91 e 12. 91 e 12. Vamos ler o 11 e 12. 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Esta breve referência, creio que está fazendo uma breve referência em relação ao Messias, ao Cristo, ao prometido. E aqui nós vemos Satanás tentando o Senhor Jesus. Eu creio que aqui essa tentação até ela se configura mais, creio eu, os irmãos podem aí manifestar seus pensamentos, mais a soberba da vida, junto com esses dois últimos. Porque nós vemos aqui que ele é levado ao pináculo do templo, ele que é o Messias, que veio para
assentar-se, o Messias vai assentar-se sobre o seu trono, ele vai ser o regente absoluto de toda a terra, mas é interessante que ele é tentado a fazer isto antes da cruz. Ele é como se ele estivesse, então, aqui oferecendo para ele tudo aquilo que o diabo tinha à sua disposição, e, na verdade, tinha à sua disposição, mas não era dele. Na verdade, tudo é do Senhor Jesus, como nós já sabemos. Mas não era ainda o tempo para isso, e era necessário que antes o Messias fosse até a cruz, e ali ele morresse pelos nossos pecados, lembrando de que está baseado na cruz, não só as nossas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, mas também a nova aliança que será feita com a nação de Israel no milênio. Então, ele oferece para Satanás, para o Senhor Jesus, Satanás oferece para o Senhor Jesus o que nós vemos aqui no versículo 6. E aí, então, ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ele responde com esta palavra, que também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e depois ele oferece todos os reinos do mundo ao Senhor Jesus, como mencionei agora há pouco, mas que o Senhor Jesus, então, diz para ele, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele o servirás. Mas creio que é interessante nós pensarmos como também isto se relaciona conosco. Como nós poderíamos, que tipo de tentação é a que nós sofremos, esta como a que o Senhor Jesus sofreu quando foi levado ao pináculo do templo. Como essa tentação acontece na prática conosco, essa que aconteceu com o Senhor Jesus, de ser levado ao pináculo do templo e de lá de cima se atirar, porquanto está escrito que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que não tropece teu pé em pedra. Nós vemos que isso se configura aqui uma tentação, de tentação a Deus, tentar a Deus, como o Senhor Jesus responde. Então, como isso acontece conosco? Como nós poderíamos aí pensar em relação a nós, como isto se assemelha a nós? O tempo praticamente já acabou, então não sei se vai dar para abordar essa questão. A última mencionada, a aplicação a nós. Mas vamos ver, primeiramente, alguns pontos interessantes aqui e especialmente instrutivos também. Primeiro, nós vemos no versículo 5 que o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Primeiro, poderíamos tentar imaginar como isso aconteceu, mas também creio que isso pode levar a uma especulação desnecessária e inútil. Não vamos ter proveito em descobrir como que o diabo fez isso. A questão é o pináculo do templo. Segundo um irmão que estudou bem a questão do templo ali em Jerusalém, que foi construído sobre o cume do Monte Moriá, era um cume pequeno, portanto, se fez necessário aumentar a superfície, o platô, para construir o templo.
E nessa obra realizada por Salomão, foi construído um muro de arrimo, um muro de contenção, em uma dos lados desse monte, que, segundo esse estudioso, tinha uma altura de aproximadamente 70 metros. E podemos, então, muito bem imaginar que foi nesse ponto, que era o ponto mais alto, que o diabo levou ao Senhor Jesus, incitando-o para que se lance para baixo. Pois com 70 metros, uma caída, né, de 70 metros, obviamente é algo fora do comum. Outro ponto que vemos aqui no versículo 6, e também em outras passagens da Bíblia, que o diabo conhece muito bem as Escrituras, conhece muito bem a profecia, pois, como César já disse, esse salmo está falando do Messias. Portanto, o diabo sabia muito bem quem estava frente a ele, o Messias, o Cristo, e aplicou corretamente até essas palavras do Salmo 91. E isso nos mostra mais ainda a periculosidade desse inimigo. Ele utiliza a própria Escritura para tentar, para fazer eventualmente cair a nós, no caso, aos cristãos. E isso é algo que podemos verificar muito bem hoje em dia também. Mas antes, e já finalizando devido ao tempo, eu quero ler novamente Salmo 91. Versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Exatamente o que lemos em Mateus 4, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E o versículo no Salmo 91 continua: para te guardarem em todos os teus caminhos. E se comparamos isso com Mateus 4, vemos que o diabo pula essa parte e já vai para o versículo 12 do Salmo, onde diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces, etc. Em Mateus, o diabo cita essa passagem de forma incompleta. Por quê? Porque no Salmo diz: em todos os teus caminhos. E já vimos com detalhes, agora há pouco, quais eram esses caminhos do Senhor. Era fazer a vontade do Pai em total obediência, dependência e submissão. Todos os caminhos do Senhor eram sobre essa base. E por isso mesmo também que o diabo pula essa parte. Porque ao fazer o que ele estava insinuando, de se lançar para baixo, o Senhor Jesus estaria deixando esse caminho de obediência. Portanto, não poderia contar com a promessa do Salmo. E isso me parece que vai nos fazer meditar no próximo estudo nessa aplicação que o irmão César mencionou. Mas só para extrairmos o ensino para nós disso.
Quantas vezes ocorre que textos bíblicos são citados apenas parcialmente para defender uma opinião própria? Quantas vezes textos bíblicos são retirados do seu contexto e aplicados de forma completamente errada? E onde está a origem para esse procedimento? Eu acho que Mateus 4 nos dá a resposta. De Deus que não é. E isso nos mostra a obrigatoriedade de sempre levarmos em conta todo o contexto, a passagem toda e as passagens que falam a respeito de um assunto. E não extrair aquilo que nos agrada, aquilo que vem ao encontro do que pensamos, apoia a minha opinião, então eu retiro esse versículo do contexto e utilizo. E posso dizer que estou usando a palavra de Deus para afirmar algo. Satanás também fez isso. Então, tomemos muito cuidado para não incorrer no mesmo erro, pois a utilização desse método não é de Deus. Então, se formos aplicar uma passagem bíblica a determinada situação, tomemos sempre cuidado de fazê-lo de forma íntegra, de forma que faça jus também à palavra de Deus.